Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Muito bem, eu quero já começar na mensagem. Eu quero fazer a mesma leitura que fiz ontem, ainda que não pôde ser transmitido nada ontem. Hoje, quem sabe, é transmitido um pouquinho em muito baixa qualidade de som e de imagem, certo? Está baixa a qualidade, para podermos, pelo menos, chegar até vocês com esta mensagem. Eu quero ler aqui em Gênesis, capítulo 4, verso 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isto é, Gênesis 4, 26. Também a nossa leitura que fizemos ontem é de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Para podermos ajudar o povo mais um pouquinho com a palavra. Eu quero que todos tenham toda a atenção à mensagem para Deus nos ajudar. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, que é pela fé, depois de morto, ainda fala. Amém. Pai Celeste, pedimos agora que o Senhor manifeste a bênção através da inspiração para pregar a sua palavra e que o povo seja alcançado por esta bênção. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. E a todos vocês, por toda parte que estão conosco. Pensamos mais uma vez hoje em falar sobre inveja. Sempre a pessoa, quando ela tem inveja, praticamente é uma pessoa autodestruída. Porque ela não tem capacidade de fazer, de ter o que outras pessoas fazem e têm. Isto, então, elas invejam. Desejo de ter coisas de outrem, de possuir dons que outras pessoas possuem. Irmão Brana falou de uma maneira muito singela sobre inveja, que é simples aqui, só para mostrar para vocês. No parágrafo 76 da mensagem Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca da sua palavra. Mas no final do parágrafo 75, irmão Brana estava falando com respeito a Moabe e Israel. E que Moabe era uma organização. E enquanto Israel não era uma nação organizada. A irmã Brana diz no meio do parágrafo, eles não eram uma nação organizada, que é Israel. Eles tinham um organismo no meio deles, porque lhes foi dada a circuncisão como mandamento de Deus. Mas não uma nação organizada, desta vez. Quando eles finalmente se tornaram uma nação organizada, foi aí onde eles falharam e rejeitaram o seu Messias. Então, a gente vê Israel caminhando pelo deserto, vemos Israel chegando
na cidade que precisavam, ou na Canaã, onde eles almejavam, ainda que os mais velhos não chegaram lá. Mas quando chegou o tempo do Messias, Israel estava organizado. Lá no tempo de Moisés, não estava organizado, porque eles tinham a seu favor a coluna de fogo, eles tinham a seu favor a serpente de bronze, que isso traz cura divina também para o meio do povo. E eles tinham um profeta. E isso causava inveja em Moabe, porque Moabe não tinha o profeta. Moabe não tinha aquela coluna de fogo. Moabe não tinha a serpente de bronze. Eles tinham um profeta, mas aquele profeta lhes ensinou o caminho errado. Lhes ensinou o caminho até de um casamento errado. Você sabe que foi o que aconteceu naquele tempo. O Balaão guiou essa parte do povo, que eram os moabitas, a ser tão atraente, a chamar a atenção, ao ponto que Israel, um povo que estava do lado de Moisés, um povo que até cria em Moisés, eles entraram em casamento com aquele povo. E Deus precisou matar naquele tempo 23 mil homens, porque eles casaram errado. Agora, se os irmãos notarem, o casamento errado naquele tempo era entre Israel e Moabita. Eles eram primos, né? Assim como a mensagem. Nós podemos, vamos esmiuçar a coisa aqui, que fica mais fácil. É como na mensagem. As pessoas casarem com os primos, que são da primeira e segunda etapa. Certo? São primos, porque eles não são verdadeiramente bramitas. Se eles fossem, eles creriam nos selos todos revelados, eles creriam que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, e eles teriam um novo nome. Então, por não ter, então, eles estão à parte como Moabe. Como Moabe. E eles vão invejar, na verdade, do que acontece entre os verdadeiros eleitos. Porque os verdadeiros eleitos, eles têm uma segurança tão grande que mesmo não tendo nem pastor perto deles, eles permanecem crentes, permanecem de pé, permanecem firmes. Um CD ajuda eles. Uma mensagem pela internet ajuda eleito que está distante, sem ter um pastor perto. Isso, se vocês não percebem, mas isto causa inveja. Por que esse povo fica assim? E os primos da primeira e segunda etapa têm que ter pastor perto deles, para orar por eles, para pôr a mão neles, para eles poderem ficar firmes, e tem que ter reunião para eles, quase todo dia, para eles estar seguros. Quando um eleito, tem hora que não tem pastor perto, ele só tem a mensagem do profeta, tem algum CD que lhe informa esta mensagem de uma maneira revelada, mas dá segurança. Então você tem que saber que isso causa inveja. Eles queriam ter um povo. O nosso povo é pequeno. Assim como Israel. Você sabe que Moabe era grande. E Moabe era estabelecido, mas Israel não. Israel era um povinho do vale. Moabe era um povo do monte. E eles tinham inveja de Israel, porque Israel tinha no meio deles a coluna de fogo, a serpente de bronze, e tinha um profeta. Isso é o que o irmão Branham mostra nesta mensagem.
Mas eu estava falando sobre Israel ter organizado, quando chegou no tempo do Messias. Então, o que mostrou que Israel estava organizado foi que eles não viram o seu Messias. Vamos partir agora para o lado do pentecostalismo. O que mostrou que o pentecostalismo estava organizado é que eles não viram que Deus tinha mandado o Elias, que Deus tinha mandado um profeta. Então os pentecostais não viram, eles estavam todos organizados e não puderam ver. No tempo do irmão Branham mesmo, porque você sabe que irmão Branham, com a mensagem do seu dia, foi como Israel que não se organizou no seu dia. Mas quando Moisés deixa aquele povo e eles vêm passando pelo período profético, desde Moisés até João Batista, e chegou ao Senhor Jesus, Israel já tinha organizado, que rejeitaram a Jesus Cristo. Então a mensagem, ela não organizou no tempo do irmão Branham, porque ele estava vivo. Mas quando irmão Branham foi pregar os selos, aquele povo que dizia crer no irmão Branham, provou que eles eram uma organização, porque eles rejeitaram a revelação dos 7 selos. Ali eles provaram, são denominacionais, rejeitaram a revelação dos 7 selos. Bom, a mensagem do irmão Branham, ela continuou sem ser organizada, mas dentro do espaço de tempo que nós temos da morte do irmão Branham até aqui, então nós vemos a igreja da mensagem organizada outra vez. Por quê? Porque Deus mostrou através do irmão Branham que teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto. Então, se ela teria um ministério, quando ia acontecer? Irmão Branham diz assim, será muito humilde. Esse ministério será muito humilde. E a noiva de Cristo, ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então, isto compõe a noiva. Não é uma mulher pregando. Tem o título de esposa de Cristo, noiva de Cristo, mas ela é composta do quíntuplo de Efésios 4:11. O quíntuplo de Efésios 4:11, você sabe que tem 4 ministérios que escutam um. O ministério de apóstolo, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre. Escuta o profeta. Sempre foi assim. Se tem 5 ministérios, então aqueles 4 ministérios está escutando um ministério, porque aquele um ministério é que tem a mensagem para aquele dia. Amém. Bom, aí nós vamos passando para a era da noiva. A era da noiva é a mesma coisa, porque a noiva é profeta. Então, quem vai escutar essa noiva profeta? Tem que ser outros 4 ministérios. Apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, escuta a mensagem profética da noiva. Agora, todo mundo sabe que uma mulher não prega. Então tem que ter alguém representando, algum pregador representando esta noiva com uma palavra profética, porque se eu falar que eu sou profeta, ele diz, olha, ele quer ficar no lugar de Branham. Não, foi William Branham que diz que a noiva é profeta. Certo? O irmão Branham diz que a noiva é profeta. Ela tem o assim diz o Senhor. O irmão Branham que ensinou isso. Então o irmão Branham ensinou, se ela é profeta, ela tem que ter alguém que a represente dentro do quíntuplo de Efésios, porque é um ministério também num homem que representa a mensagem da noiva nesse dia. E todos os 4 ministérios pregam aquele mesmo ministério. E sabendo que aquele ministério da noiva, se tem um homem que representa a noiva naquele tempo, nós temos que reconhecer que todos os demais
escuta aquele ministério, porque aquele ministério está repetindo o que o ministério do sétimo anjo pregou. Porque esta é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Ela tem que comer o livrinho. Então, para começar, a noiva é profeta porque ela comeu o livrinho. Ela tem uma mensagem a entregar. Então, ela entrega essa mensagem através de um homem que é representado dentro do quíntuplo de Efésios, certo? Dentro do quíntuplo de Efésios, tem o assim diz o Senhor. Aí eu posso falar para vocês, olha, assim diz o Senhor, o Cordeiro saiu do trono. Certo? Eu posso falar. Agora, por que eu posso falar? Porque eu tomo a mensagem do profeta William Branham, que disse que o Cordeiro saiu do trono para revelar os seus. Então eu posso falar, assim diz o Senhor, o último eleito entrou. É a noiva. E eu estou representando esta noiva, e tem mais 4 ministérios aqui também me auxiliando. Eu tenho um ministério apostólico me auxiliando, irmãos, pregadores, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre, também auxiliando, enquanto eu estou usando essa palavra aqui agora, eu estou usando porque há uma necessidade de usar. Eu posso dizer, assim diz o Senhor, o último eleito já entrou. Aí no quarto selo 60, vocês pegam da primeira tradução de Goiânia, quarto selo 60, o irmão Branham diz que quando o último eleito entra, a coisa é revelada. Então, o último eleito não sou eu, o último eleito não é vocês, porque nós não estamos revelando, não, nós comemos a revelação, então já foi revelada. Se eu já estou comendo aquela revelação, porque ela já foi revelada, aquilo foi revelado. E quem revelou? É o último eleito, é quem revela isso. O último eleito entra, o Cordeiro sai do trono e dá o livro para o sétimo anjo, que é o último eleito. E nós somos os membros crentes formando o corpo do último eleito nesse tempo, que é o corpo do sétimo anjo. Estamos formando esse corpo dentro desse espaço de tempo. Então, eu posso dizer, assim diz o Senhor. Se eu disser assim diz o Senhor, eles vão dizer, você é falso. O novo nome é Branham. Eu vou levar assim. Eles têm inveja. Eu vou ler aqui para vocês que o irmão Branham disse que eles têm inveja. Porque eles não têm esta mensagem. Eles têm inveja, porque a mensagem não foi dada para eles entregar. Os melhores pastores, os grandes pastores do Brasil e do mundo e dos Estados Unidos, os grandes pastores, esta mensagem não foi dada para eles entregar. Então, eles têm inveja. E por ter inveja, nós somos falsos para eles. Porque eles têm inveja. Se possível, eles matam a mensagem que pregamos para que o povo não aceite. Como Caim matou Abel. Caim matou Abel porque ele sabia que o ministério de Abel estava sendo aceito. E de inveja, ele disse, por que Deus não recebe o meu? Está recebendo o meu irmão? Eu mato ele, eu quero ver se ele vai receber o meu. E aí, onde eu li, Deus não recebeu o sacrifício de mais ninguém, oração de mais ninguém, até que veio Sete. Olha para você ver o tempo. Até que nasceu Sete, e Sete gerou a Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Não é porque Caim matou Abel, e que Deus ia pegar agora, muito bem, você matou Abel, então não tem mais ninguém que me adora, eu vou tomar você mesmo. Não, ele não toma você. Ele não toma o crítico, ele não toma o rebelde, ele não toma o contrário à revelação, ele não toma aquele que não tem o novo nome. Ele não toma. Deus espera nascer um dele, um do lado dele, para começar a invocar o nome do Senhor. Isso é o que eu li aqui, Gênesis 4, 26. Porque Sete gerou a Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Por
que não invocou o nome do Senhor lá atrás? Abel tinha morrido. Por quê? Porque Deus não ia aceitar mais ninguém. Nenhuma oração, você sabe que já existia. Muita gente do lado de Caim fazendo orações. Mas do lado de Deus não tinha ninguém. Do lado da revelação, do lado da luz, não tinha ninguém. Então, se não tinha Deus, não tinha que aceitar sacrifício e oração de ninguém. Enquanto não nasceu a Sete, que o irmão Brana ensina que Sete é como a morte e a ressurreição. Abel morreu e agora ressuscitou Sete. Tinha que vir Sete. Abel, Sete não era Abel, mas estava apontando para a morte e ressurreição. Aí levantou o Sete, mas Sete tinha que gerar um filho. Vocês podem ver que não é quando Sete nasceu que já começou a invocar o nome do Senhor também. Sete teve que gerar um filho para começar a invocar o nome do Senhor. Amém. Olha, isso aqui é só uma aplicação que eu estou fazendo para você, não é tipo, mas eu quero te dizer uma verdade, que o Sete mesmo não podia invocar o novo nome. O Sete tinha que gerar um filho que pudesse invocar esse nome. Sete tinha que gerar um filho. Porque eles não são esse filho que foi gerado pela mensagem do sétimo anjo, que foi gerado pelo sétimo selo, pelo sétimo trovão. Por eles não ser um filho, então eles têm inveja. Mas enquanto não puderam falar do novo nome desde quando o irmão Brana morreu. Certo? Não puderam falar. E ali era o sétimo. Mas por quê? Tinha que gerar um filho. Eu estou te dizendo, é uma aplicação. Eu não estou te dizendo que é tipo. É uma aplicação. Mas é uma aplicação que você vai ver que é o correto. Ninguém, nem o próprio Sete, nem o próprio sétimo anjo também, poderia invocar o novo nome. Vocês notam isso? Então, o sétimo anjo gerou um filho. Este filho é exatamente dentro do quíntuplo de Efésios da noiva. Vocês estão me entendendo? E nós somos muito pouco para nós entender essas coisas, certo? Nós não estamos procurando multidões para entender. Nós estamos simplesmente vendo uma coisa que é normal. É normal, Deus fazendo isto. Então o irmão Brana gerou um filho. Agora, o irmão Brana gerou um filho, José, que diz, ele é profeta. E o irmão Brana diz, um profeta é um pregador. Então, o irmão José Brana tinha visão de criança, ele viu uma mão no céu, e perguntou para o irmão Brana, papai, Deus tem mão? Porque ele viu a mão no céu. Então, o irmão Brana viu que José tinha visão de pequeno. E ele tem sido usado por Deus para poder expandir com a mensagem do irmão Brana, do sétimo anjo, dentro desse espaço de tempo que o irmão Brana partiu. Irmão José Brana é quem tem feito este trabalho. Nós temos que louvar a Deus por ter um homem que faz esse trabalho tão perfeito como o irmão José Brana faz, de disseminar a mensagem do pai dele, mandar a mensagem do pai por todo mundo. Isso é um grande trabalho. E se é um trabalho profético, é um trabalho que ele está fazendo, que o irmão Brana queria que fizesse. Então, está cumprido. Esse é um lado. Mas ele também não pode falar nada do novo nome. Por que não vai falar do novo nome? Por que não tem falado até aqui? Não foi gerado. Não é o Enos. Eu não sei se vão entender isso. Porque nem eu sou Enos. Mas não é o Enos. Não pode fazer aquilo. O Sete tem que gerar um filho. Então, o Sete gerou um filho, chamou Enos. E Enos passou a invocar o nome do Senhor. Então, não é o filho natural que o Sete
que a irmã Brana, Sete, gerou um filho, José. Não é daí que passou a invocar o nome do Senhor, que é o filho natural. Mas é o Sete, irmão Brana, o Sete gerando um filho. E esse filho passa agora a anunciar o nome do Senhor. O nome do Senhor de uma nova maneira, de um novo modo. Olha, não adianta é que eles têm inveja disso. Mas para fazer o que é feito, para pregar a mensagem que nós estamos pregando hoje, essa mensagem o mundo precisava ouvir. O mundo. Agora, qual o mundo que está ouvindo? O mundo da noiva. Só os da noiva que estão ouvindo. E nós somos agradecidos a Deus porque é a maneira de Deus trabalhar. Então você vai ver que o povo da mensagem se organizou de uma tal forma que quando Deus levantou o ministério que pregou que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito já havia entrado e que Deus tinha um novo nome, e até que no início não estava nem falando o novo nome. Mas quando Deus fez isto, todos eles que estavam organizados, como Israel ficou organizado e não pôde receber o Messias, todos os crentes em William Branham estavam organizados por volta do ano 2000 e não pôde receber a mensagem. Quando ela foi somente apresentada, ninguém fez nada mais do que dizer o que o William Branham disse. Se nós falarmos uma coisa que o William Branham não falou, não creia. Mas se pregamos aquilo que o William Branham disse que seria pregado, por que você não crê? Creia pelo menos pelas obras. É o que disse Jesus. Se vocês não podem me aceitar, creiam mesmo pelas obras, pelo que está sendo mostrado. São parágrafos que está sendo mostrado para cada um. Mas por que não foram eles os Sete que gerou o Enos? Não foram eles o filho do Sete? Eles então têm inveja. Isso continuou, irmãos. Vocês devem ver que isso prosseguiu. Não somente ficou ali na casa de Adão. Isso foi prosseguindo. Isso passou para a casa de Abraão. Não era todo mundo na casa de Abraão que era eleito. Tinha um renegado, tinha um reprovado na casa de Abraão e era filho de Abraão. Então você não vai pensar que porque você é da mensagem de Brana, você não é reprovado. É reprovado porque você é gerado por uma denominação dentro da mensagem. Uma denominação, seja essa, que crê que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar os selos, ou mesmo que crê que os selos já foram revelados, mas que você é uma denominação e não pode aceitar a mensagem de um só homem que Deus tem mandado no último dia, como sempre Deus faz. Deus sempre usa um homem. E o irmão Brana diz, eles não podem receber a mensagem de um só homem. Quem é este? Parágrafo 126. O irmão Brana diz isso. Não queremos aqui estar em torno de um homem, mas Deus não pode fazer nada sem o homem. Para salvar, Deus teve que ser homem. Entende? E para pregar, para revelar os selos, Deus teve que ser Brana. Deus teve que ser homem. E agora, para comer o livro e revelar esse livro, Deus tem que ser a esposa. Você sabe que Deus e a esposa são um, diz o profeta. O esposo e a esposa são um. Então aqui está o parágrafo 76. Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Irmão Brana diz, e agora? Nós sempre encontramos, quando estes espíritos naturais e espirituais de igrejas e organizações se encontram, há sempre um choque. Isso nunca falhou em ser assim. Isso sempre choca, porque encontramos que lá há uma inveja. Por que choca? Porque há uma inveja. Olha, se o povo, deixa eu citar nomes aqui, porque eu vou citar de uma forma boa. Se o povo que ouviu o irmão Arkel Russell Martins, que veio dos Estados Unidos com esta mensagem, se o povo de irmão Arkel Russell Martins não tivesse já organizado, eles teriam recebido a mensagem
que o pastor Joaquim Gonçalves Silva começou a transmitir por volta de 72. Por que eles não receberam? Porque eles já estavam organizados. Oh, mas eles começaram há pouco tempo, mas já estavam organizados. E eles não puderam receber aquela mensagem, então ele fica com um avivamento anterior, falando bem do anterior, e Deus já está lá na frente com outro homem. E foi isso que Deus fez aqui no Brasil. Mas a gente tem que passar por isso para poder ver que esta inveja acontece nos grandes ministérios, quando eles veem que a sua obra, que o seu ministério, que é tão grande, que tem 500, que tem 1000, que tem 10.000 pessoas, não teve primeiro a revelação, a luz de que o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, Deus tem novo nome, e qual nome que é? Eles têm inveja, porque tem uma igreja grande, mas Deus passou por cima deles. São gente sábia, erudita, tem gente formada, tem gente teóloga na mensagem, mas que não adianta nada. Deus passou por cima deles, porque está escrito em Mateus 11, 25 em diante, que Deus faz isso. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas, esta revelação do último eleito, esta revelação do novo nome, esta revelação do 7º selo encarnado em William Branham. Tu ocultaste esta revelação que o Cordeiro saiu do trono e que ele não é mais mediador. Tu ocultaste esta revelação dos sábios entendidos, que tem igrejas à vontade, que tem membros à vontade, mas que Deus escondeu esta revelação dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Graças a Deus. Então aqui quando a gente olha nessas coisas, porque encontramos que lá há uma inveja. Nesta inveja, isto causa confrontos carnais. Por que eles não aceitam? Porque não veio para eles. Por que eles não entram em companheirismo com aquele que recebeu a palavra e está entregando a palavra? Porque não veio para eles. É uma inveja. Então, o que eles fazem? O irmão Branham chama personificação. Porque quando eles chegam a ter confrontos carnais, é porque são personificadores. O personificador, ele não tem aquilo, ele pega de outro. Esse é um personificador. Ele não tem aquela mensagem, ele pega a mensagem de outro. Como que ele está sendo usado por Deus para entregar aquilo? Mas ele é um personificador. Ele não foi quem entregou. Procura mesmo os pastores da mensagem, que no ano 2002, 2003, 2004, você vai pegar mensagens deles pregadas em Goiânia, Goiás, eles falando contra o Cordeiro ter saído do trono. Pega as mensagens deles hoje, que muitos estão dizendo que o Cordeiro saiu do trono. Lá estavam pregando que não saiu, que é falsa essa mensagem, que prega que o Cordeiro saiu do trono. Então, como a mensagem não veio para eles, era falsa. Aí depois, para ele ser um personificador, ele não pode estar em companheirismo com aquela pessoa que o Sete gerou. Entende? Tem um filho que o Sete gerou, mas eles não podem estar em companheirismo com o filho que o Sete gerou. Então o que eles fazem? Eles começam a pregar a mesma coisa que aquele filho está pregando. Então eles são personificadores, invejosos. Porque eles não podem humilhar e dizer, olha, nós não tínhamos mesmo esta mensagem. Nós estávamos com o livro na mão, mas nós não sabíamos nada. Era a mesma coisa lá em 1972. Nós tínhamos que dizer, olha, graças a Deus pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, porque nós estávamos com a Bíblia na mão, mas Deus teve que usar um homem que tinha problema até no casamento. Mas Deus teve que usar um homem para fazer esse trabalho. Não importa o que aconteceu. Você tem que saber que Deus faz isso. Deus usa o homem que causa um tropeço para você. Agora, eu queria só apresentar a você que tem a sua dificuldade, que tem pessoas que acham que nós temos pregado essa mensagem, mas que nós tivemos um problema com um nome lá atrás. Mas Deus faz isso mesmo. Nós estamos com problema com o nome para poder receber um novo nome.
Já estavam com problema com o nome, para nós saber direitinho qual era o nome, para nós poder pregar o novo nome. Hoje tem liberdade para pregar esse nome, já entendemos qual o nome, tanto o nome gentil, como o nome hebraico, e como o novo nome de Deus hoje, que é gentil. O novo nome é gentil, certo? Então nós temos Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, que o irmão Brana disse sobre esse nome. Um gentil levaria seu nome. Um gentil. Então, qual foi o gentil que levou o nome? Aí o irmão Brana diz, na mensagem Abraão Restaurado 45, ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Então você já sabe o que é uma parte do nome de Deus, HM. Já é uma parte do nome de Deus. Aí você vai procurar qual é o nome. Vamos procurar. Era como pegar assim, irmãos, um quebra-cabeça. Vamos, completa essa frase. Aquela maneira que você fazia na escola. Complete essa frase. Pontinhos, HM. Faz parte do nome de Deus. Completa. Aí você completa. Tem pontinhos, 3 pontinhos, HM. Faz parte do nome de Deus. Venha alguém aqui, complete a frase. Se HM faz parte do nome de Deus, então qual é o nome de Deus? Aí você vem atrás e põe Brana, só dá certo. Por quê? Você não pode pôr aqui, se HM faz parte do nome de Deus, você não pode vir completar aqui com Gran. Porque Gran formaria 6 letras. Então, você tem que completar isso aqui, BRANHM. Então, você tem que completar, saber completar isso daqui. Agora, você, para saber completar, você tinha que ter sido o filho que Sete gerou. O filho que Brana gerou. Aí, quando você encontrar com o filho que Brana gerou, e ele falar para você, eu vejo essas coisas, eu vejo que o Cordeiro saiu do trono. Eu vejo que ele não é mais mediador. Eu vejo que ele tem novo nome. Eu vejo que o 7º anjo é o 7º selo. Não rejeite. Foi o 7º que diz isso. Não o rejeite. Se alguém chegar a falar para você, não o rejeite. Agora, é que você queria ter recebido isso primeiro, mas não veio para você. Então você tem inveja desse pequeno Israel, viu, Moabe? Você tem inveja do pequeno Israel, porque o pequeno Israel está no vale. Moabe, nas grandes igrejas, nas grandes campanhas, centenas e centenas, onde encontram e faz seus plenários, centenas e centenas de pastores, estão tudo no alto. Isso aí tudo é Moabe, está no alto. Mas aqui embaixo, Israel, está no vale. Por que você preocupar com esse povinho? Por que você, rei de Balaque, por que você chamar a Balaão para amaldiçoar esse povinho do vale? Vocês são um grande povo, vocês são uma grande igreja. Para que amaldiçoar? Esse pequeno povinho não vai causar mal a ninguém. Eles são pequenos. Ele era um Israel pequeno. Nós aprendemos isso com o irmão Brana. Por que vocês querem amaldiçoar esse pequeno grupo da terceira puxada, que tem novo nome, que tem tudo completo, que não está faltando nada? Você sabe que é ter uma mensagem hoje que não falta nada? É a que temos. O povo aí tem uma mensagem que tem o Cordeiro saiu do trono. Mas o último eleito não entrou. Está faltando. Você foi examinado e achado em falta. Tem tudo isso aí. Não tem novo nome. Está faltando. Agora, tem a mensagem do filho do Sete, que tem a mensagem completa. E o filho do Sete é exatamente a esposa.
Você pode ver, o filho do Sete é a esposa, porque ela tem o assim diz o Senhor. E ali está um homem representando e 4 ministérios sempre dando a mão e não polêmicos. Porque os polêmicos são os invejosos que querem ter uma posição e nem ministério eles têm. Eles querem ter uma posição, mas não têm capacidade de mostrar nada disso para o povo. Porque eles não têm tanto moral como não têm revelação para mostrar para o povo. Então, por quê? Tem inveja agora. Tem inveja. É o que Balaque tinha, ou Moabe tinha de Israel. E tinha que usar alguém. Eu fico pensando qual é o falso profeta, qual é o Balaão hoje. Um Balaão que está tentando amaldiçoar nós, que estamos um povinho, um grupinho de gente, que nós não vamos causar mal para ninguém, não dá nenhum problema, porque é um povinho só, gente. É um povinho, é muito pouca gente para vocês ficarem preocupados, mas eu quero, diz Balaque, eu quero um que vai amaldiçoar Israel, que vai amaldiçoar a terceira puxada. Por isso eles dizem, muitos deles nem temor têm, e diz que quem prega novo nome, Brana, é do fundo do inferno. Para você ver que caráter espiritual tem esses homens, esses pregadores, que nem sabem expressar a palavra. Eles nem sabem expressar. Eles deveriam entender que assim como o nome de Deus é humano, Jesus Cristo, o novo nome de Deus é humano, é Brana. Entende? Eles deveriam saber, porque se não tivesse mensagem para isso, mas tem mensagem para isso, para mostrar para eles que Deus encarnado nos dias de William Branham era só William Branham. Os demais eram pregadores que vinham ajudar ou criticar o William Branham, mas ali estava Deus encarnado em William Branham. Amém. Bom, eu nem pensei que ia falar desse tanto. Né? Que pregar para meia dúzia, 2, 4, 6. Certo? 7 comigo. 8 com o menininho. Já foi dormir. Esse não aguentou, eu fui dormir. Mas eu pensei nisso, nessa inveja, isto causa confrontos carnais, personificações. Aí você encontra outra, fulano de tal está pregando que o cordeiro saiu do trono. Ele é um personificador. Ele é um invejoso. Ele não foi na fonte original. Ele nunca chamou o filho do Sete para falar isso para eles, porque ele quer mostrar para o ministério dele que ele tem, e é falso. Ele não tem, ele ouviu, ele aprendeu. Então ele deveria ir buscar o filho do Sete. Eles vão ficar mais quentes com isso daqui. E nós encontramos isto hoje. Como foi então? Quando Deus faz algo para um indivíduo, todo mundo tenta copiar exatamente como Deus fez para aquela pessoa. Agora, eu não posso falar essas coisas, mas quando Deus usou um indivíduo, coloca Brana. Deus usou um indivíduo, Brana. Todo mundo queria ser profeta, todo mundo dizia que tinha sinal nas mãos, que conhecia a mente do povo, no tempo do irmão Brana. E aqui agora vem a mensagem, nesse dia, cada um quis tomar a posição que o pastor Joaquim Gonçalves Silva tomou por graça de Deus. Porque cada um de nós, se estamos no ministério que estamos, não é que merecemos não é que somos bons não, isto é a graça de Deus. É Deus que envia sua misericórdia e nós somos gratos a Ele e recebemos esta mensagem. Amém. Mas naquele dia era um só. O que Deus deu para um, pastor Joaquim Gonçalves Silva, todos nós andamos atrás dele, todos nós pregamos o que ele pregou. Diga que não foi isso, todos nós. E todos vocês que dividiram de Goiânia e saíram porque vocês tiveram espírito errado, pensando que viram espírito errado. Não, vocês tiveram um espírito errado. Vocês saíram porque cada um queria ser esta pessoa. Cada um queria ser este homem que evangelizou o Brasil e 7 nações vizinhas. Mas não existe outro. Quem fez isso foi o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Será que o povo dá para entender? Ele diz, espera lá, pregador, você está falando bem dele? Se falar mal de quem fez, você não tem, é caráter espiritual.
Falar mal de quem fez a obra, de quem operou, de quem cumpriu até a parte daquilo que Deus falou nos Estados Unidos. Ele cumpriu. Você não pode falar mal dele. Não importa, você não vai falar mal do homem porque ele falhou. Não, olha a mensagem que foi entregue. Moisés falhou. Me diga que não. Moisés disse que é para Israel casar com Israel. Ele casa com uma escurinha lá da Etiópia. E a irmã dele meteu a língua nele, ficou leprosa. Você não tem que falar mal, não. Deus mandou ele fazer aquilo. Deus permitiu ele fazer aquilo para que você tropeçasse. Agora, vocês deveriam entender que a mensagem, Deus mandou um só homem. Nós todos seguimos aquele homem. Mas os que dividiram dele tinham inveja do ministério que ele tinha e começou a juntar gente e falar de ressurreição isolada e pregar outras coisas. Outros saíram de lá e pregam a mesma coisa. Porque saíram do companheirismo, já eram uma denominação saindo da outra. Porque eu vou te dizer a verdade, porque quando Deus faz uma mensagem, traz uma mensagem, irmão Branco diz aqui, quando eles estão organizados, eles rejeitam o Messias. Eles estavam organizados, eles rejeitaram o pastor Joaquim Gonçalves. Agora, o povo que creu juntamente com o pastor Joaquim Gonçalves Silva também ficou organizado, rejeitaram quando o Cordeiro saiu do trono, através de uma mensagem que foi dada por um filho do Sete. E está claro na mensagem, mas eles não puderam receber. Aí organizaram contra essa mensagem. E eles têm que saber que Deus, outra vez, dentro do quíntuplo de Efésios 4:11, Deus tem a esposa que é profeta. E, sendo que mulher não prega, tem um homem que a representa nesta terra. Certo? Tem um homem que a representa e é o filho do Sete. É o que o Sete gerou. Brana gerou um. Agora, depois você segue aquilo, porque agora vai invocar o novo nome. É tempo de invocar o novo nome. Você diz, como eu vou invocar? Porque o irmão Brana diz que o novo nome estava nos selos. O irmão Brana diz também que a fé para o rapto estava nos trovões. Então tudo ali, nos selos, os trovões, quando você diz, o sétimo anjo é o sétimo selo. O sétimo anjo revelou 7 trovões. Quando você diz que Deus estava em carne em William Branham, você está invocando o novo nome do Senhor. Não há necessidade de você pôr a mão na cabeça de doente, batizar o povo em nome de William Branham. Isso é falso. Você tem que saber que isso é falso. Não se ora pelas pessoas em nome de Branham. Nós sabemos que aquela serpente de bronze, ela estava apontando para Jesus lá na frente. E ali, quando São João veio e Jesus falou sobre João também, e ele mostrou essa mensagem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aquela serpente de bronze. Agora, você olhava para a serpente de bronze, era curado. Olhava para Jesus, é curado. Aí diz o profeta Isaías, creio que no 55, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. É olhar para ele. Aí Paulo vem e diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então você tem que olhar para ele. Isso tudo está no nome. Isso tudo está na sua salvação, na sua cura, no perdão de seus pecados. E de batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo não é William Branham. E nunca será. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo que você tem que usar até o final. Mas, ao mesmo tempo, você é batizado em Branham, porque é batizado com a mensagem do dia. É batizado com a revelação. Assim como o povo no tempo de Moisés foi batizado na nuvem, no mar e em Moisés. O povo hoje é batizado da mesma forma. Na nuvem, no profeta e na mensagem. O povo está batizado. Agora, não precisa ir batizar em nome de William Branham, porque isso é falso, certo? O nome de William Branham não perdoa pecados. O nome de William Branham é para te dar fé para rapto. Já veio no 7. E aí você quer mais uma gotinha? É bom você ir parado na brecha.
138 a 155, parado na brecha. Você vai encontrar ali o pão da vida. Irmão Branham e Deus conversando. E Deus dizendo para ele, olha para aquele lado lá. Eu te dou um sinal eterno. Ele olhou e falou para Deus, Senhor, não vi nada. Não vejo nada. É a mesma coisa de nós pegarmos e falar assim, irmão, olha para a mensagem, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ele olha, lê, não vi nada. Olha para Abraão restaurado, 45. Ele olha, lê, não vi nada. Ele não está mal, precisa de uma explicação. Irmão Branham diz, não vejo nada, Senhor. Aí Deus diz para ele, quantas letras tem seu nome? Aí ele passou a soletrar, B-R-A-N-H-A-M. Mario Branham. Ele chegou a soletrar o nome dele, 7 letras. Ele chegou a soletrar. Agora, isso daí está mostrando para você o novo nome de Deus, que é um gentil levaria seu nome. Quando Deus salva um povo gentil e tem uma noiva gentia, então Deus, para selar o casamento com essa noiva gentia, Deus tem um nome gentil. Por isso, Branham é um nome gentil de Deus. Tem que terminar aqui. Era bom nem falar mais nada, porque é bom terminar aqui. Você vê que a inveja traz confrontos. A inveja fez Caim matar Abel. É a inveja. As pessoas não conseguem. Elas querem ter aquilo. Inveja dos outros. E é a mesma coisa de cobiçar. Não cobiçais. Cobiçais e nada tendes. É o que a Bíblia ensina. Agora as pessoas começam a invejar. Inveja do ministério de um, do ministério do outro. Eu dou graças a Deus que eu fiquei desde 72, quase 30 anos, eu fiquei junto no ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Andei dentro daquele ministério. Fiz o que tinha que fazer, dizimei para aquele ministério, porque eu sabia que era o ministério do dia, certo? Agora, de 2000 para cá, Deus abriu esta mensagem. De 2000 para cá, Deus mostrou que o selo tinha sido revelado, o cordeiro tinha saído do trono, a era tinha terminado, e Deus tinha novo nome, e Deus veio encarnado em William Branham, e eles não puderam crer nisso. Quando não puderam crer, eles já estavam formando uma obra dos nicolaítas, porque estavam tendo pastores regionais, e pastor regional é pastor numa cidade e pastor em cima do outro pastor da outra cidade. Isto é denominação, isto é obra dos nicolaítas. Não existe pastor dessa forma. Certo? O pastor é aquele que toma conta do seu rebanho, ele é o pastor local. E pastor local também não quer dizer 4 paredes, pastor local não quer dizer uma cidade, ele é pastor como William Branham foi. William Branham foi pastor, até lá no Arizona, ele visitava pessoas de quase 1.500 quilômetros. Como é que chama a cidade? Lembra? Vocês me ajudaram? Serra Vista, dá quase 1.500 quilômetros de distância. Irmão Branham disse, na mensagem, o dia da vitória, diz: estes irmãos, envie os seus dízimos para mim. Vai o dia da vitória, parágrafo 5. Leia para vocês verem, para tirar as coisas da sua cabeça. Tirar as coisas da sua cabeça. Vocês têm muita coisa na cabeça que não é de Deus. É a denominação que pôs. Então tira essas coisas e põe a palavra. Olha, e peça a Deus. Peça a Deus para tirar esse espírito de inveja, que é um demônio que mata. Mata você pessoalmente, porque quando você está invejando, você está autodestruindo. Você não tem o que precisa e tem que usar o que outro está usando de uma forma de personificação, que é muito errado. Não é errado um pastor que crê no que eu prego usar a mesma mensagem, as mesmas coisas, não é errado.
Não é errado. Errado é o indivíduo não crer, depois tomar aquilo como se fosse dele e entregar para o povo. Isto é personificação. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, de ouvir a sua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender que o Senhor tem gerado, neste tempo final, uma esposa, assim como Sete gerou a Enos e passou a invocar o nome do Senhor, assim Sete desse dia, o sétimo anjo, gerou também um filho que passou a mostrar sobre o novo nome. Ajuda este povo, dai luz a este povo, perdoa nossos pecados, limpa nosso coração e faça de nós uma bênção nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.